Está conosco aqui nessa semana de Natal, olhando para o noticiário e para o que aconteceu na chamada cúpula do Mercosul, né, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Exatamente, eu trago como destaque a cúpula dos países, que é a reunião de chefes de governo, de Estado e de governo dos países integrantes do Mercosul, que é esse bloco econômico aqui no nosso continente. Foi uma reunião impressionante, já foram até agora quase 70 reuniões desde a fundação do Mercosul lá atrás, né? Mas em vez de assistirmos o que houve é o seguinte: primeiro teve o fiasco envolvendo a frustrada assinatura com a União Europeia daquele acordo de livre comércio que acabou não acontecendo, né? Mas o Brasil pagou mico mesmo, foi durante as discussões, os debates travados na reunião em Foz do Iguaçu. Em vez de assistirmos ao triunfo de Lula, o que vimos foi uma participação brasileira constrangedora na condição de país sede, que nem sequer conseguiu se unir à posição bastante contundente, majoritária inclusive, de condenação da ditadura sanguinária da Venezuela. Ao contrário, o Brasil assistiu, foi o presidente argentino Javier Milei dando show em nosso próprio país. Imagina, um argentino dando show no Brasil, condenando enfaticamente o que chamou de ditadura cruel e desumana de Nicolás Maduro. O presidente se calou sobre isso. Enquanto o presidente do Brasil criticava a pressão norte-americana para derrubar o ditador, alertando para o risco de uma guerra, na verdade improvável, Javier Milei acusava o Maduro de impor a seu próprio país uma crise política, humanitária e social devastadora, como ele chamou, que estende uma sombra escura sobre a nossa região. O argentino exigiu a libertação de todos os presos políticos, e são muitos, e muitos deles, inclusive, morrendo no cárcere. E saudou a líder de oposição, Maria Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz deste ano, aqui do nosso continente, e que até hoje não mereceu uma única palavra de cumprimento do presidente do Brasil, em um vexame histórico sem precedentes. Lula ignorou completamente tudo isso e não apenas se recusou a assinar o documento final da cúpula do Mercosul, uma cúpula que foi sediada pelo nosso país, como não endossou qualquer crítica à ditadura de Nicolás Maduro. Assinaram o documento o presidente da Argentina, Javier Milei, que liderou todo esse processo aí de reação e condenação à ditadura da Venezuela, e fazendo com que a diplomacia argentina, coisa rara de se ver na história desse jogo político, né, de política internacional, a diplomacia argentina venceu a diplomacia brasileira dentro do nosso próprio país, né? Mas além de Javier Milei, assinaram o documento final de condenação à Venezuela os chefes de governo e representantes do Paraguai, Bolívia, Equador, do Peru, etc., né? Panamá também. Nesse documento, os signatários expressam profunda preocupação com a crise migratória, humanitária e social provocada por milhões de venezuelanos que fugiram e continuam fugindo do regime que suprimiu as liberdades, os empregos, a economia destroçada é o legado principal e se deixou dominar pelo narcotráfico. O Brasil nem sequer endossou a posição majoritária de suspender a participação da Venezuela no bloco do Mercosul, o nosso bloco econômico. Tem lá uma cláusula, chama cláusula democrática, que faz com que o país que não a respeitar é simplesmente suspenso ou excluído do Mercosul. Pois bem, o Brasil nem isso mesmo apoiou, mesmo sabendo, apesar de saber mesmo, de que o tirano venezuelano é acusado de haver roubado as mais recentes eleições presidenciais naquele país. Foi um papelão a participação do Brasil na reunião de cúpula do Mercosul em nosso próprio país, em Foz do Iguaçu, exatamente no período em que o presidente brasileiro era o presidente rotativo do Mercosul. Como me disseram experientes profissionais da diplomacia brasileira, que já foi considerada uma das mais respeitadas do mundo,